Nosso texto base de hoje está em Lucas, capítulo 7. Nós iremos ler do versos 36 até os 50. Uma passagem bem conhecida. Que vai falar sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E como tema dessa mensagem, eu coloquei quebrando as barreiras. Amém? Essa mulher, ela quebrou algumas barreiras. E uma das barreiras foi da religiosidade. Nós vamos ver aqui que nessa ocasião, um fariseu chamado Simão chamou a Jesus para ir na sua casa, e quando chegou àquele local onde ele foi convidado para jantar, veio uma mulher e se prostrou a seus pés, chorou, enxugou os pés de Jesus, as lágrimas que ela tinha ali chorado naquele momento, com seus cabelos, e ungiu seus pés com óleo. E nós vamos ver aqui nessa mensagem que ela fez algo que era para aquele escriba, fariseu, ter feito para Jesus, dada a importância que Jesus deveria ter naquele momento com a sua presença dentro daquela casa. E aquele fariseu, quando se trata de fariseu, ela nos alerta em vários sentidos, em várias passagens, o que não podemos extrair deles o que eles eram, que eram coisas negativas. E uma delas, que a palavra de Deus fala para nós não sermos como eles, que eles desfiguravam o seu rosto para parecer que jejuavam, oravam em voz alta em praças públicas para mostrar que estavam orando. E nessa ocasião aqui, específica, onde Simão convida Jesus para ir até a sua casa jantar, aparentemente aqui essa história nós vamos ver que seria algo que ele estava fazendo em reconhecimento da autoridade de Jesus, que Jesus era filho de Deus, mas ao contrário, não era, porque se você for pegar um pouquinho antes, vocês vão ver que eles não quiseram ser batizados por Jesus, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, e por eles serem fariseus, pessoas que pregavam, mas não viviam aquilo que eles pregavam, e eles eram pessoas que viviam de status. Aqui eu posso imaginar com as minhas palavras, mas algo que tem um contexto, que eles, naquele momento, eles não queriam simplesmente que Jesus fosse jantar na casa dele, para que eles pudessem ter uma boa recepção com Jesus, mas sim, por Jesus naquele momento, ele ser uma pessoa que estava sendo bastante reconhecida pelo povo. Eles queriam se aproximar de Jesus para aumentar a sua popularidade. E nós vamos ver que os fariseus, se você for pegar em toda a história do Evangelho, do Novo Testamento, vocês vão ver que eles tinham uma ocasião contra Jesus. E nessa passagem nós vamos ver que quando essa mulher chegou para ungir os pés de Jesus, eles ficaram questionando. Se ele realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está ungindo os seus pés, que é uma pecadora. E a palavra de Deus diz que é pecado que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, não somos melhores do que ninguém. Os escribas e fariseus não eram melhores do que ninguém, mas eles achavam melhores do que os outros. Então, aqui nós vamos extrair ensinamentos tremendos dentro dessa mensagem. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 7, verso 36.
que diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Se atente aí, essa mulher levou um vaso de alabastro com unguento. E naquela época um vaso de alabastro com unguento tinha um valor bem significativo. Ou seja, essa mulher, ela levou naquele momento um vaso que para ela era algo valioso. Ou seja, ela estava ali com algo que era algo, vamos colocar assim, algo, o seu melhor. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, que convidara, disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-me, a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Amém? Dentro dessa mensagem, nós nos familiarizar um pouco sobre o significado de cada detalhe a qual essa passagem nos ensina. E um deles, o que era o jantar naquela época? Naquele tempo, quando se chamava alguém para jantar em sua casa, não era simplesmente uma refeição para bater papo, mas um jantar de gala, um jantar bem charmoso. Quando você era convidado para ir na casa para jantar, era um banquete bonito. As mesas não eram mesas que nem as que nós hoje sentamos para comer, eram mesas menores, e os bancos eram uns assentos bem luxuosos. E também eram postos em locais de destaques da casa, como na varandas ou pátios, para que quando as pessoas passassem, vissem onde estava tendo a refeição. E também era um lugar onde ficava de fácil acesso e visão das pessoas que passavam por perto da casa, pois o jantar era aberto ao público. Daqui nós já podemos ver a intenção dos fariseus, que era aumentar a sua popularidade. Era para que as pessoas vissem que Jesus estava com eles. E nisso, eles ficarem mais populosos. Ou seja, naquele momento eles estavam se aproveitando daquela ocasião para se autopromover. Era a intenção deles. Ele não estava com as mais belas intenções. Ele estava com a intenção que não era uma boa intenção.
E também, ao convidado chegasse, eram realizados atos litúrgicos como sinônimo de boa hospitalidade. E a primeira coisa que se fazia era mandar o servo lavar os pés do convidado, porque naquela região era uma região onde era muito areosa, onde quando as pessoas vinham da rua, vinham com os pés sujos, então já era algo já de praxe. Quando alguém era convidado ou quando alguém chegava na sua casa, o servo fosse lavar os pés dessa pessoa. Então já era algo natural fazer isso. Mas nós vamos ver aqui que esse fariseu, ele não fez isso. Ao invés de ele dar a atenção que deveria ter dado para Jesus, ao momento que Jesus chegar, se ele estava com uma boa intenção de receber bem Jesus, de demonstrar o afeto e carinho para ele, o reconhecimento de quem ele era, eles deveriam ter feito isso, ter recebido ele da forma que eles receberam, mas também cumprir esses princípios que era a norma, de lavar, pedir para o seu servo lavar os pés de Jesus. É como se fosse um de nós. Se hoje nós vivêssemos isso, quão legal você chegar na casa do irmão, né, e o irmão ali, ou pedir o irmão mesmo, né, que nós somos servos, amém? Nós servimos a Deus, nós somos os filhos de Deus, mas estamos aqui para servir, né, servir uns aos outros. Mas quão bom e agradável seria que quando você chegasse, se nós vêssemos isso, vamos colocar assim, você chegar na casa do irmão, o irmão, ô irmão, quando você chegar, né, te dá um óculos santo, que nós vamos ver aqui que o óculos santo é um beijo na testa, né? Em sinônimo ali de uma boa recepção. E aí o irmão te dá um beijo na testa, te dá aquele abraço. Vem cá, irmão, deixa eu lavar seus pés. Pelo que eu vejo, você veio de um dia cansativo de trabalho, né? Você veio de um lugar longe, distante. E aí você lavar os pés do irmão. Quão legal seria isso, né? Então, é mais ou menos isso. É uma forma de reconhecimento de a importância que você tem para aquela pessoa. E isso simbolizava naquela época uma hospitalidade. Significava que aquela pessoa uma pessoa hospitaleira, que recebia bem os seus visitantes. Em seguida, o que convidou ia até ele e dava um ósculo santo, que era um beijo na testa, que simbolizava boas-vindas. Mas esse fariseu não fez nada disso. Se ele realmente estava com boa intenção de realmente querer Jesus ali ao seu lado, recepcionar Jesus bem, tratar Jesus bem, ele deveria no mínimo ter tido essas atitudes, ter recebido Jesus ali nos seus pés, beijado a sua testa, como um sinônimo de uma boa recepção, ou de uma pessoa que estava sendo hospitaleira, mas ele não fez nada disso. E em seguida, convidou, e até ele dava um óculos, e para finalizar, ungia a sua cabeça com azeite. Quando eles ungiam a cabeça com azeite, simbolizava respeito, mas eles não fizeram isso com Jesus. Eles não ungiram a cabeça de Jesus ao receber Jesus. Isso era um sinal que eles não respeitavam a Jesus. Jesus aceitou o convite, mas em nenhum momento Simão foi hospitaleiro com ele, ou sequer recepcionou de forma digna. Mas essa mulher, ela demonstrou a verdadeira adoração, ela demonstrou quem era Jesus, a importância de Jesus na vida dela. Ela teve as atitudes que aquele homem que se dizia conhecedor da palavra de Deus, não teve. E ela ungiu os pés de Jesus, se derramou aos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E a mulher pecadora ungiu os pés de Jesus e assim demonstrou a verdadeira afeição por Jesus e a adoração, reconhecendo quem verdadeiramente era Jesus e a sua importância na sua vida. E nós? Será que nós temos verdadeiramente reconhecido quem é Jesus na nossa vida? Será que nós temos dado a devida importância para Jesus na nossa casa? Será que nós temos tido esse mesmo discernimento dessa mulher, de quem era Jesus na vida dela?
Aqui nessa palavra diz que essa mulher, os escribas e fariseus diziam que essa mulher era uma mulher pecadora. E segundo os estudiosos naquela época, quando se dizia que uma mulher era pecadora, simbolizava também que ela possivelmente poderia ser uma prostituta, uma mulher perdida. Mas essa mulher, nós vamos ver mais a fundo, se depois você puder ir, você vai ver que, e dar uma estudada mais a fundo, você vai ver que essa mulher, ela conhecia quem era Jesus, ela sabia quem era Jesus, ela sabia da importância de Jesus na vida dela. Por mais que ela fosse uma mulher pecadora, ela, como nós, porque nós também somos pecadores, nós somos falhos, e ela reconhecia a importância de Jesus na vida dela. E é o que nós precisamos reconhecer na nossa vida, a importância de Jesus na nossa vida. Nós precisamos entender quem é Jesus na nossa vida. Eu queria que você queria fazer uma pergunta para você, mas que você respondesse para você mesmo. Quem é Jesus na sua vida? Qual importância você tem dado para Jesus na sua vida? Será que você tem reconhecido verdadeiramente quem é Jesus na sua casa? Através das suas atitudes? Será que nós realmente temos recebido Jesus na nossa casa de bom agrado, ou as nossas atitudes demonstram totalmente ao contrário? Porque muitas das vezes nós queremos o dono do milagre. Queremos o milagre do milagre, mas não queremos o dono do milagre na nossa vida, porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida na mão do dono do milagre, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que passa a direcionar a nossa vida para caminharmos conforme Ele quer, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E aí é onde que Jesus começa a quebrar toda hipocrisia na nossa vida. Pensa algo maravilhoso que aconteceu agora há pouco, quando o pastor Paulo foi ali e me deu um abraço, que eu senti vontade de chorar. O pastor colocou louvor aqui, que foi tremendo. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos amar uns aos outros. Pensa que é maravilhoso a importância de Jesus na nossa vida, porque quando nós damos importância à presença de Jesus na nossa vida, nós nos importamos com o nosso próximo. Em vez de nós julgarmos, nós procuramos ajudá-los. Orar por essas pessoas, para que haja uma mudança de vida. Mas muitas das vezes nós agimos como esses escribas e fariseus. A Bíblia fala que, eu lembro sempre como a Manu fala essa passagem, se eu esquecer algum trecho, tu me lembra, Manu, que é como os escribas e fariseus, era como os sepulcros caiados, né? Que exteriormente eles eram bonitos de aparência, mas por dentro eles eram só podridão. E muitas das vezes nós somos dessa forma, como os fariseus. Conhecemos a palavra de Deus. Somos doutores e mestres aqui, conhecemos de pé a cabeça a palavra de Deus, mas muitas das vezes nós não colocamos em prática a palavra de Deus na nossa vida. E essa mulher nos ensina grandes lições que nós iremos aprender aqui, para que possamos não cometer os erros que ela cometeu. Mas eu creio que assim como ela, que não fala mais eu quero crer eu, como um ser humano que sou, e ser humano como somos, que nós também aprendemos com nossos erros. Nós não vamos pegar o exemplo de cometer os mesmos pecados que ela cometeu, mas sim tirar o bom testemunho, o bom exemplo que ela deu nesse momento e a atitude que ela teve para que Jesus pudesse perdoar os seus pecados. Mas Jesus já disse que, na versão, se você for ver lá no grego, no original, na King James, você vai ver que ele diz que perdoados já foram os seus pecados. Jesus, ele já tinha perdoado os pecados daquela mulher, porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus conhecia o coração dela. Ele conhece o desejo que nós temos de servir a Ele. Mas Ele quer que, primeiramente, nós tomemos uma decisão de fazermos a vontade dEle, de fazermos o querer, de verdadeiramente entregarmos a nossa vida para Ele, nos rendermos aos seus pés, entendermos a nossa insignificância, que nós precisamos dEle na nossa vida. O próprio Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Nada nós podemos fazer.
Eu sempre falo para o Senhor, antes de dar a palavra, Senhor, não quero dar a palavra sem a tua presença. Eu me lembro sempre de Moisés, quando Moisés estava orando, ele falou, Senhor, não vou com esse povo se a tua presença não for comigo. A importância da presença de Jesus, a presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus, na nossa vida é algo muito valioso. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos direcionar, nos levar até os pés de Jesus. E ir até os pés de Jesus é nós matarmos a nossa natureza pecaminosa, renunciarmos o nosso eu, a nossa vontade, para fazer a vontade do Senhor na nossa vida. E a Bíblia fala, como Saulo diz, eu estou lembrando de várias passagens que vocês falam, que a passagem que o Saulo fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem não quer ter uma vontade de Deus assim maravilhosa? Vontade boa, perfeita e agradável. Como é agradável nós estarmos na presença de Deus. Como é agradável, como é bom viver na presença de Deus. Eu me lembro do salmista Davi que ele diz, quão bom, maravilhoso é que os irmãos vivem em união, em comunhão. Mas só vamos conseguir isso se estivermos verdadeiramente firmados em Cristo. Estivermos aos pés de Jesus, nos rendendo à vontade dEle, o querer dEle, porque assim nós iremos conseguir viver e demonstrar o amor de Deus para com o nosso próximo, que era o que faltava na vida desses escribas e fariseus, amém? Deixa eu beber uma aguinha aqui que... O que aquela mulher foi fazer na casa? Simplesmente foi fazer o que Deus procura nos seus servos. Foi adorar o Todo-Poderoso. É o que eu e você viemos fazer aqui nessa noite. Nós viemos adorar o Todo-Poderoso. Nós viemos aqui, entre aspas, a casa do Senhor. Nós viemos aqui nessa noite porque nós entendemos a nossa dependência de Deus. A dependência de Jesus, da nossa dependência de Jesus na nossa vida. Por isso estamos aqui nessa noite, porque entendemos isso, porque queremos isso para a nossa vida, queremos Jesus na nossa vida. Quando estamos verdadeiramente aos pés de Jesus, buscando a presença de Deus através do Espírito Santo de Deus, o nosso coração, a nossa vida começa a fazer sentido. Muitas das vezes, muitas pessoas, a vida não tem mais sentido porque perdeu o foco. O apóstolo Paulo dizia que o alvo dele era Cristo. E o nosso alvo tem que ser Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso alvo. É nele que devemos depositar nossas esperanças. É nele a qual nós temos que focar os nossos esforços. Aí é onde que eu creio que aquela passagem que fala que temos que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. É quando verdadeiramente focamos naquilo que Jesus quer de nós. E eu me lembro que Jesus, quando ele chamava seus discípulos, ele só falava, vem e me segue. Jesus não ficava bajulando ninguém para seguir ele não, para acompanhar ele não. E muitas das vezes, muitos de nós queremos que Jesus nos abajule, queremos que as pessoas nos abajulem para nós irmos para a igreja, queremos que as pessoas nos abajulem para fazermos a obra de Deus, queremos que as pessoas nos abajulem para nós buscarmos ao Senhor. Mas só depende de nós. Decidimos, vivemos a vontade de Deus. Decidimos e entendemos que o primeiro passo somos nós que temos que dar para viver verdadeiramente na presença de Jesus, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando vivemos essa essência, é algo que nos impulsiona a mais de Deus na nossa vida. É algo que nos impulsiona, nos leva ao amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor não fingido. Talvez estejamos aqui nessa noite, mas temos sido hipócritas, não temos vivido esse verdadeiro amor. Dizemos que nos importamos com os irmãos, mas as nossas atitudes não demonstram isso. Tudo aquilo a qual o fariseu tinha esquecido de fazer com Cristo,
aquela mulher fez aos pés de Jesus. Ela não se importou se viriam a falar mal dela, ou se era bem-vinda naquela casa, e diante dos que ali estavam. Ela foi apenas quebrando as barreiras do preconceito, e foi direto para os pés de Jesus. Não quis saber de se assentar à mesa, ou ficar olhando de longe. Foi para o lugar onde verdadeiramente aqueles que veem a Cristo dentro de uma esfera espiritual vão, para os pés de Jesus. E nessa noite nós vamos tirar uns aprendizados, 4 aprendizados com essa mulher. E o primeiro aprendizado que nós iremos aprender com a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus e que regava os seus pés com lágrimas, que a lágrima daquela mulher já não era tristeza pelo repúdio, mas sim de alegria, pois estava aos pés de alguém que, por mais que era conhecido, considerado o convidado principal, não a rejeitou. Então, essa mulher, ela quebrou barreiras. Essa mulher, ela foi de encontro àquele que verdadeiramente demonstrou o amor que ela queria receber de alguém que se dizia servo de Deus. Porque os escribas e fariseus aqui, que a primeira coisa que eles fizeram foi apontar, acusar, dizendo, se ele soubesse quem era essa mulher, se ele realmente fosse profeta, saberia quem era essa mulher. E Jesus demonstrou o verdadeiro amor. O fariseu, irmãos, o fariseu, ele não está preocupado com o que você está decidido a fazer a partir de hoje. Mas ele está preocupado com o teu passado. Porque o fariseu, ele quer te julgar pelo que você fez no passado. Mas Jesus não. A partir do momento que você toma a decisão de mudança de vida e você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, Jesus está de braços abertos para te receber. E a Bíblia fala que quando Deus nos perdoa, Ele joga no mar do esquecimento. E dos nossos pecados Ele não lembra mais. Já o fariseu não. O fariseu, ele fica querendo buscar o que você fez no passado para te acusar. Mas Jesus não. Jesus é como aquele pai do filho pródigo, está de braços abertos para te receber como um filho amado. Jesus, ele não está preocupado com o que você fez, mas com o que você está decidido a fazer a partir de hoje. Porque a partir de hoje, a decisão que você tomar na sua vida de fazer a vontade dele, independentemente do que você fez no passado, claro que temos que entender que precisamos primeiro nos arrepender. E esse arrependimento nós precisamos buscar em Deus, porque senão vamos ser que nem os fariseus, só falamos que nos arrependemos da boca para fora. Porque o verdadeiro arrependimento, ele mexe dentro de nós. Ele faz com que nós venhamos nos enojar daquilo que não edifica a nossa vida. E nos faz buscarmos mais de Deus, uma mudança de vida para a nossa vida. E a partir do momento que tomamos essa decisão, Jesus, ele está de braços abertos para nos receber. E essa mulher, a forma que ela teve de agradecer esse amor de Jesus na vida dela foi através da gratidão. Nós precisamos ser gratos por Jesus, por tudo aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que ele já fez naquela cruz do Calvário pela nossa vida. Nós precisamos ser gratos a Jesus, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida. Então, as lágrimas dela naquele presente momento era de gratidão por achar alguém que a amava. Jesus nunca menosprezou um servo, ainda que fosse pequeno diante da sociedade. Jesus nunca menosprezou. Talvez você se ache o menor de Manassés, o pequenino da sua casa, ou a pessoa que não é digna de ter Jesus da sua vida. Mas Jesus, ele ama você, ele diz para você que você é digno sim, porque ele pagou o alto preço pela minha e pela sua vida. Jesus, ele quer habitar dentro de nós. Em Apocalipse diz que Jesus diz assim, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele quer entrar na nossa casa, assim como ele entrou na casa desses escribas e fariseus, desse escriba e fariseu Simão. Jesus, ele queria mudar a história daquele homem, queria mudar a história daqueles homens, mas eles não quiseram.
Jesus, ele quer mudar a nossa história. Jesus quer mudar a nossa família, transformar aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa casa. Ele quer habitar dentro da nossa casa, ele quer habitar dentro de nós. Ele quer fazer morada e morada eterna. E o segundo aprendizado que nós aprendemos com essa mulher, ela enxugava com os cabelos. E aqui nessa época, irmãos, soltar os cabelos em público era algo que, como eu posso usar as palavras? Inaceitável. Porque naquela época, uma mulher judia, ela não podia soltar os cabelos para outros homens, a não ser, ou em público, ou em qualquer lugar que seja, não podia soltar os cabelos, a não ser para o seu esposo, na sua intimidade, na sua casa. E aqui era algo que era inaceitável naquela época, o que ela fez. Soltar seus cabelos e enxugar os pés de Jesus. Ela fez algo inusitado. Ela não se importou com o que iriam falar, mas sim que ela queria adorar o Senhor. Ela estava reconhecendo a autoridade que era Jesus na vida dela. Mas esta mulher não teve escolha. Ela tinha ido até aquele local apenas para ungir os pés de Jesus. Só que quando chegou lá, deixou a emoção tomar conta com o derramamento de lágrimas sobre os pés. Agora tinha que secar de alguma forma. E a única que encontrou foi os cabelos. Então a única forma que ela encontrou naquele momento de enxugar os pés de Jesus foi usando os seus cabelos. Seja espontâneo na presença de Jesus. Seja verdadeiro. Não se importe com o que os outros irão falar de você. Apenas seja verdadeira. Verdadeira. Essa mulher, ela foi espontânea. Às vezes nós ficamos preocupados com o que os outros vão falar de nós. Nós não podemos nos importar. Nós precisamos fazer aquilo que está no nosso coração para fazermos, para agradarmos a Jesus. Temos que ser verdadeiros na presença do Senhor Jesus. Temos que reconhecer que somos pecadores, que precisamos de Jesus. Precisamos ter a mesma atitude que essa mulher teve, em reconhecer a presença de Jesus naquele momento. E o terceiro aprendizado, beijava os pés. Já vimos que os ósculo, simbolizava boas-vindas. Por mais que aquela mulher já conhecia Jesus como Salvador, ela ainda está fazendo isso, querendo dizer: Senhor, Tu és sempre bem-vindo e será sempre bem-vindo dentro de minha casa, na minha vida. Então essa mulher, essa atitude que ela teve, dando essas boas-vindas para Jesus, tendo essa atitude, era demonstrando que Jesus ele era bem-vindo na vida dela. Que por mais que os escribas, os fariseus ali, Simão, não teve uma boa recepção com Jesus, não queria que Jesus, entre aspas, eles convidaram Jesus para estar ali, mas verdadeiramente não queriam que Jesus estivesse ali. Essa mulher demonstrou ao contrário, demonstrou que ela queria Jesus na vida dela, na casa dela, que era ela mesma. E eu tenho a certeza que essa mulher foi transformada por Jesus, assim como eu e você somos transformados por Jesus, porque Ele habita dentro de nós. Nós damos importância para Ele na nossa vida, no nosso dia a dia, através das nossas atitudes. Se nós não temos dado essa importância, porque quando nós não respeitamos o nosso próximo, nós não estamos dando a importância para Jesus na nossa vida. Isso é algo que nós precisamos nos policiar também. É isso que temos que dizer para Jesus todos os dias. Tu és sempre bem-vindo na minha vida, na minha casa. Precisamos dizer isso para Jesus todos os dias. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo, Senhor, na minha vida. É que nem quando cantamos aquele louvor. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Às vezes nós precisamos fazer isso, porque às vezes Jesus está longe, está fora da nossa casa. Está querendo entrar na nossa casa, na nossa vida, para transformar a nossa vida. Né? E às vezes tratamos Jesus como um desconhecido.
como uma pessoa a qual nós não queremos que more na nossa vida, que more na nossa casa. E aí temos que falar, vem Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Transforma a minha vida, transforma o meu caráter, transforma o meu modo de ser, meu modo de agir. Eu não quero ser como os escribas, como os fariseus. Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero ser um sepulcro caiado que por fora é bonito, por dentro só tem podridão. E eu creio que nessa noite nós precisamos pedir isso para Jesus. Para que Jesus mude, transforme o nosso interior. Para que o nosso exterior venha fluir também. Quando limpamos o nosso interior, vai fluir rios de água viva. E quando estamos limpos interiormente, o exterior vai fluir a presença de Deus através da nossa vida, que vai fazer com que nós sejamos um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Um testemunho vivo nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Quarto aprendizado e último. Essa mulher ungiu com unguento seus pés e estava oferecendo o melhor que tinha para Jesus. E é isso que temos que fazer todos os dias na nossa vida, oferecer o nosso melhor para Ele. Qual tem sido o nosso melhor? Qual é o nosso melhor que nós temos oferecido para Jesus? Essa mulher ofereceu o seu melhor, aquele unguento que ela tinha. E o nosso melhor, qual é o nosso melhor que nós temos entregado para Jesus? Será que realmente temos nos derramado na presença do Senhor Jesus? Será que verdadeiramente temos entregado a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e deixado Ele nos direcionar? Qual tem sido o nosso melhor na presença do Senhor, na busca pela presença, por mais do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Qual tem sido o nosso melhor? Será que nós temos vivido só de aparência? Às vezes o irmão chega para você e pergunta, e aí, tá tudo bem? E nós dizemos, tá tudo bem. Tá só na bênção? Tô só na bênção. Tá na unção? Tô só na unção. Mas tá só o caco, não tá orando mais, não tá mais lendo a palavra de Deus, não está dando o seu melhor, se dedicando, estudando a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos mais de Deus, nos apaixonamos mais ainda pelo Senhor. Porque nós vamos ver que as virtudes de Deus são algo maravilhoso. Deus só quer o nosso melhor. Deus só tem coisas boas para nós. Nós que muitas das vezes nós não conseguimos ter esse discernimento de entender que quanto mais buscamos conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer aquilo que Ele quer para nós, quem é Ele, nós deixamos de nos apaixonar mais por Ele. Por isso eu incentivo, eu motivo você a buscar mais de Deus, buscar mais conhecimento do Senhor, buscar viver a palavra de Deus, se apaixonar por Jesus. Se apaixonar é você verdadeiramente se declarar ao Senhor Jesus, falar, Senhor, eu te amo, Pai. Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero me apaixonar por mais de Ti, Senhor, por mais do Senhor na minha vida, Pai. É buscar aquela verdadeira paixão, mas não é uma paixão passageira, não é um sentimento de paixão, mas é um sentimento a qual vai nos levar à eternidade, a nunca mais querer largar Jesus, deixar Jesus sair da nossa vida, ou nós nos afastarmos de Jesus, porque Ele não se afasta de nós, é nós que nos afastamos deles, através da nossa atitude, é nós que nos afastamos do Espírito Santo de Deus. Jesus restaura a mulher pecadora. É isso que Ele quer fazer nessa noite, na sua vida. Ele quer restaurar você, restaurar seus sonhos, seus projetos, sua vida espiritual, a sua família. Que o Senhor Jesus nessa noite, Ele quer liberar perdão para você. Apenas seja verdadeiro na sua adoração. Se derrame na presença de Deus. E receba o perdão e a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que venhamos ser a cada dia mais parecido com essa mulher, não nos pecados cometidos por ela anteriormente, mas pelas atitudes realizadas por ela aos pés de Jesus. E só para finalizar, no versículo 50, Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É pela fé que nós iremos fazer isso, é pela fé que nós iremos
receber essa paz de Jesus na nossa vida, que nós iremos voltar para nossa casa em paz com o Senhor, em paz com o Espírito Santo de Deus, em paz com a Trindade na nossa vida, iremos ser felizes, amém? Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Quero convidar você a quebrar todas as barreiras da religiosidade. Talvez a religiosidade falou para você que você não é capaz, que você não é merecedor, que a tua vida não tem mais jeito, que você é um pecador, que Jesus te abandonou, que Deus não te ama. Eu quero te dizer que tudo isso aí é mentira do diabo, é um engano, é a voz do comichão dizendo para você coisas que vai tentar te desmotivar, mas Jesus disse para mim e para você que Ele nos ama. E o amor de Deus é um amor incondicional, é um amor ágape. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer pelos meus e pelos seus pecados. E a Bíblia fala que todo aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos será salvo. Isso é o reconhecimento de quem é Jesus na nossa vida. É darmos a importância para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E que para nós não tem mais volta a vida que nós vivemos no passado. Agora é vida pela graça, pela misericórdia, mas pelo amor de Deus, por amor a Deus. É nós renunciarmos o nosso eu por amor ao Senhor, por amor a Cristo. Feche os seus olhos nesse momento. Faça como aquela mulher. Se derrame aos pés do Senhor. Declare ao Senhor Jesus nessa noite que você é a casa dele. Você é a morada dele. E deixe o Espírito Santo de Deus te inundar com esse amor de Jesus.